me chamo Márcio Gonçalves Bentes de Souza. Eu sou escritor, com licença da má palavra. Nasci em Manaus, estado do Amazonas, em 1946. A Manaus da minha infância, que eu me lembro, era uma Manaus sem energia elétrica. A crise econômica tinha jogado o estado do Amazonas numa situação tal que não foi possível mais repor o equipamento, as peças da central de eletricidade. E a cidade foi perdendo a eletricidade e chegou um momento aí no final, em meados dos anos 50, aliás, e a cidade passou a... Tinha um sistema que você ia oferecer um aniversário, uma festa de aniversário, um casamento, um batizado, uma coisa especial. Então você pedia às centrais elétricas de Manaus uma ligação especial que eles chamavam de cabo C. E lá eles iam e ligavam na tua casa naquele dia, naquele momento e pronto. Cinemas, eles funcionavam com gerador quando funcionava cinema. Muitas vezes cinemas não faziam exibição, tinham possibilidade de passar. Quer dizer, o que eu me lembro era garoto, lendo um romance do século XIX, onde não existia eletricidade, e me sentindo perfeitamente em casa, entendendo perfeitamente o que era viver num mundo sem eletricidade, num mundo, numa noite sem eletricidade, sem iluminação pública. Coisa que nesse final de século é meio impensável em muitos lugares. A gente não consegue mais imaginar o que é viver sem a luz elétrica. O que sempre me impressionou foi a imponência da cidade. Ela é uma cidade que foi demolida inteiramente. Essa cidade da minha infância. É uma cidade que ela só se pode reencontrar no filme do Silvino Santos, do Pai das Amazonas, que as primeiras sequências do filme foram rodadas nessa Manaus que eu cresci e me tornei adolescente, e depois foi completamente devastada nos anos 70. A imagem inicial que o Amazonas apresenta, digamos, cartão de visita do Estado, é esse teatro. Em todos os folhetos, há muitos anos, o Teatro Amazonas representa a grande imagem do Estado, mais do que a natureza. E a natureza é um cartão de visita tão expressivo quanto esse prédio aqui. Embora a acústica seja excelente, nem todo lugar oferece uma boa visibilidade do palco. É que o teatro também ele foi concebido como um encontro social, um local de encontros sociais, onde as pessoas não vinham exatamente para assistir os espetáculos, mas para serem vistas também. O Salão Nobre ele é um espaço bastante eclético, como a arquitetura aqui, tem elementos barroco, art nouveau. O teto tem uma pintura com Trompe l'Oeil muito famoso, de uma musa sentada numa nuvem. Temos também uma tela do Crispim de Amaral que celebra a cena famosa do romance Guarani. Isso tem a ver um pouco com a vida e a sociedade que se estabeleceu aqui. Quer dizer, uma sociedade inicialmente artificial, foi transplantada da Europa. E o Amazonas é isso, é uma releitura tropical da cultura europeia.
nós circulávamos no interior de uma cidade que tinha um alto desenvolvimento urbano, que nós tínhamos herdado do século XIX, uma cidade que tinha a sua paisagem vinculada à primeira manifestação do desenho industrial, que era o Art Nouveau, que é, digamos, a concepção básica da arquitetura da cidade. Até 1823, a região amazônica era um outro país, diferente do Brasil, porque Portugal tinha duas colônias na América do Sul. Uma chamada Vice-Reino do Brasil, com capital no Rio de Janeiro, e outra colônia chamada Grão-Pará, Rio Negro, com capital em Belém, com administrações separadas, projetos econômicos separados. E aonde o Marquês de Pombal tenta modernizar a economia de Portugal, não foi no Reino do Brasil, mas foi no Grão-Pará. O Grão-Pará e Rio Negro tinha uma economia baseada na manufatura, especialmente da borracha, exportando capas impermeáveis de chuva, galochas e sapatos impermeáveis, chapéus, instrumentos cirúrgicos, molas de todos os tipos, uma infinidade de produtos manufaturados. E além disso tinha uma forte indústria naval e uma agricultura de pequenos proprietários, que produzia anil, algodão e café. A formação, portanto, da Amazônia é completamente diferente da formação do Estado do Brasil. Então, nós tivemos uma elite que primeiro entendeu como se fazia um contrato de trabalho. Todos os seringueiros que vieram para trabalhar no Amazonas, apesar de terem sido tratados pelos seringalistas de origem nordestina como feudais, senhores feudais, foram tratados pelos advogados na capital, em Manaus, ligados à elite do látex que fazia exportação internacional, como trabalhadores clássicos ingleses que tiveram seus contratos de trabalho baseados nos contratos de trabalho dos trabalhadores clássicos ingleses. O Delfim Neto e o Roberto Campos também se esforçaram muito para nos integrar nas experiências modernizadoras da ditadura militar. Riqueza e integração. Amazônia. Desafio que unidos vamos vencer. Um dia nós adormecemos aqui e no outro dia nós acordamos Zona Franca. Um dia nós dormimos, no outro dia tinha um monte de japoneses montando uma indústria do lado da nossa casa. E ninguém foi consultado, nem mesmo as elites foram consultadas, nem mesmo as oligarquias tradicionais ligadas ao extrativismo, etc. Ninguém foi consultado. A Zona Franca, ela tem duas faces. Uma como modelo reexportador, que foi o projeto da ditadura, que foi um projeto perverso. Só existia e só existe Zona Franca onde tem ditadura. A gente não tem liberdade democrática. Porque para existir Zona Franca tem que ter movimento sindical abafado e reprimido, tem que ter salários baixos. Né? Então, e isso acontecia. Um salário de um operário amazonense era, em alguns casos, 14 vezes menor do que o salário da matriz. A região amazônica sempre foi muito moderna. Ela sempre experimentou